Tem uma advertência que eu quero fazer aqui desde já. É claro que no meio das explicações que eu estou dando, eu sempre tenho que usar alguns exemplos e posso me referir a um autor, a uma ideia, uma coisa qualquer, e emitir uma opinião a respeito daquilo. Minha opinião pode ser justa ou injusta, certo ou errada, verdadeira ou falsa. Não é ela que interessa no momento. Então, você não tem por que concordar com tudo que eu estou dizendo e nem discordar de tudo que eu estou dizendo ou de partes do que eu estou dizendo. O concordar ou discordar não entra nesta parte da história. Por enquanto, você tem que entender e absorver aquilo profundamente. Mais tarde você vai ver se concorda ou desconcorda. Concorda ou discorda. Vai haver tempo para isso. Eu estou tentando transmitir a vocês uma série de instrumentos. Tá certo? Na primeira parte foram instrumentos de ordem psicológica e moral. Agora entramos numa parte de instrumentos lógicos. Tá certo? Mais tarde, aí, instrumentos epistemológicos, metafísicos, ontológicos, etc, etc. Para que mais tarde nós possamos ter discussões que sejam úteis. Então, para isso é absolutamente necessário que vocês desistam das discussões inúteis. Por exemplo, outro dia, eu tenho um amigo aqui que se chama John Haskins, ele vive me telefonando e perguntando o que eu acho disto ou daquilo. Ele tem muito respeito pela minha opinião, mas isso supõe que eu tenha alguma opinião. E quando eu não tenho, ele fica me empurrando para eu criar uma. E outro dia até fiquei bravo com ele, porque eu disse, John, é o seguinte, eu vou dizer como funciona a minha cabeça. Ou eu pego uma questão para examiná-la seriamente e chegar a uma conclusão e pelo menos ter alguma dignidade intelectual, ou simplesmente eu não penso no assunto. Portanto, se você me perguntar o que você acha disso, acha daquilo, na maior parte dos casos eu vou dizer, não acho nada. Ou posso dizer o seguinte, eu tenho uma opinião, mas minha opinião não vale nada, ela vale a mesma que qualquer outra, porque é apenas uma opinião. Se tudo que eu tiver a emitir a respeito de um determinado assunto for uma opinião, e eu disser, olha, isso é apenas uma opinião, então pode ter certeza que, aos meus próprios olhos, a minha opinião vale tanto quanto a de qualquer Zé Mané. Você está entendendo? Agora você diz, não, aqui não é opinião, eu examinei esse negócio e tenho aqui, no mínimo, tenho uma hipótese cientificamente defensável. Daí eu vou querer que preste atenção no que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, sobretudo questões de religião, quando levanta aí uma discussão de católico, protestante, etc, etc, eu digo, meu filho, se eu for fazer o índice das questões que tem aí, só de olhar o índice eu já fico com medo, está entendendo? Agora, tem algumas que eu examinei. Uma aqui, outra ali. Examinei para valer. Então, o que eu estou tentando desenvolver em vocês é o senso das dificuldades e possibilidades no conhecimento efetivo. Não é isso? E isso demora algum tempo. Quer dizer, você já tem a noção geral da coisa, você já tem. Mas precisa, como diz, uma série de instrumentos. Esses instrumentos ainda estão sendo fornecidos. Então, para que gastar o seu tempo concordando ou discordando com alguma opinião que eu dei? Guarda essa opinião por enquanto, coloca ela lá na gaveta. Um dia você examina. Seriamente, se puder. Se não puder, então, diga, olha, ele tem uma opinião, ele tem outra, mas a minha vale tanto quanto a dele. Quer dizer, eu não sei, ele também não sabe. E tudo que nós temos é um ponto de interrogação. Agora, o nosso ideal é que todas as questões verdadeiramente essenciais que a gente tocar aqui no curso venham um dia a ser examinadas por cada um de vocês, com toda a seriedade que puder. O meu objetivo aqui, como eu digo, eu não estou tentando passar uma doutrina. Eu estou tentando qualificar pessoas. Entendeu? Porque eu não acredito que, na verdade, eu não acredito que nenhuma doutrina contenha conhecimento. O que contém conhecimento é a consciência humana. Entendeu? Então, você veja, quando Moisés subiu no alto do Sinai, o que Deus deu para ele? Deu um texto. Parece que não funcionou. Na outra vez, o que ele fez? Ele veio, não como livro, não como pessoa. Ele veio pessoalmente. Tá certo? E eu acho que isso aqui é uma lição que a gente não deve esquecer. O centro da origem, centro
topo da nossa civilização, não é um livro, né? Não é um escrito, não é uma doutrina, é uma pessoa. E isso aqui pouco importa se você é cristão ou não. Dá na mesma, tá entendendo? Você continua vivendo dentro, tá certo, de um círculo cujo eixo é uma pessoa. Então também eu acho que a educação deve ter em vista isto, né? Qualificar pessoas, fortalecer pessoas. E não simplesmente meter uma ideia na sua cabeça. Para que me serve meter a minha ideia na sua cabeça? Né? Às vezes eu mesmo ponho ideia na minha cabeça, depois jogo fora. Hélio Pulha Fernandes. Hoje você diz que o ser humano naturalmente percebe o universal no singular, e eu concordo com isso. Entretanto, no Brasil, com frequência, sinto um ataque do meio quando quero falar do universal de algum fato singular. As pessoas chegam a mesmo a negar o universal dos fatos singulares, mas elas não poderiam falar. Se elas só pudessem perceber singulares, não poderiam falar. As pessoas chegam a mesmo a negar o universal dos fatos singulares e criticam o meu comportamento, insinuando que estou fugindo da realidade. Você acha que uma das características da atual sociedade é uma certa cegueira contra o universal? Bom, isso se enquadra naquelas 6 doenças do espírito humano, do Konstantin Neuka, né? Quer dizer, o horror do universal, que ele chama de acatolia. Né? Dê uma olhada no livro do Neuka, e você vai ver que aquelas 6 doenças estão todas presentes no Brasil, não é só essa, não. Por exemplo, às vezes eles fogem do universal, sim, mas às vezes eles, em nome de regras universais que eles subscrevem, eles negam os fatos singulares mais patentes. No caso da percepção imediata, como ficam os seres que sofrem metamorfose radical? Ao ver uma lagarta pela primeira vez, não conseguimos conceber a potencialidade dela virar borboleta, mesmo com a borboleta adulta. Não? Então, isso significa que nem todas as espécies, como nem todos os objetos, são tão autoevidentes assim. Tem alguns objetos cujo modo de existência é equívoco. Se a lagarta, se ela só existe com a finalidade de virar outra coisa, meu filho, a ambiguidade não está na minha modo de perceber, está nela. Isso significa a sua percepção errada da lagarta como definitiva, faz parte da camuflagem natural que ela tem. É como animais que são capazes de se disfarçar tão bem num galho de árvores que você pensa que eles são galhos de árvores. Isso não é um erro da sua percepção, é uma ambiguidade da forma natural deles. A natureza está cheia dessas coisas. Bichos que parecem uma coisa, mas são outra, ou são as duas. Mas é isso que eles são. Então você, nesses casos, vamos dizer, um bicho que só revela a sua natureza quando observado ao longo da sua existência. Bom, se não existisse nenhum bicho assim, tudo na natureza seria igualmente translúcido, mas isso não é possível. Porque a ocultação faz parte da natureza. Por exemplo, você quando vê a forma externa de um bicho, você não está vendo os órgãos internos que ele funciona. Você não pode observar o gato correndo e abrir a barriga dele ao mesmo tempo. Quer dizer, esse negócio do encobrimento, da ocultação, isso faz parte da estrutura do mundo real. E jogar com essas luzes e sombras da natureza é capacidade eminentemente humana. Por exemplo, no caso, a compreensão da lagarta supõe a narrativa. Senão você está vendo só um aspecto dela, mas esse aspecto é irreal? Não, ele é real. Uma lagarta tem tudo para ser lagarta, você só não sabe a história inteira dela. E quando você souber a história, você vê que ela não era só uma lagarta. Era um bicho que sai de dentro de outro bicho. Agora, a lagarta pode ser lagarta e borboleta ao mesmo tempo? Não, ela vai ter que mudar. Então qual é a novidade? Você está vendo separadamente no tempo duas coisas que de fato estão separadas no tempo. Entendeu? Quer dizer, claro que existem erros da mente humana, a gente erra bastante, tá certo? Mas isso não tem nada a ver com a adequação da percepção. A percepção é eminentemente adequada à realidade. Inclusive, certos aparentes erros de percepção. Existe algum erro de percepção em você ver uma lagarta como lagarta? E depois a borboleta como borboleta?
sem você relacionar uma coisa com outra, caso você não tenha acompanhado a história. Não, porque essa é a estrutura de existência da própria lagarta. Não é isso? É como você vê um ovo que você não sabe do que é. Um ovo é um ovo. Lá dentro pode ter uma galinha, um jacaré, uma lagartixa, não é isso? Um urubu. Não é isso? O ovo continua sendo ovo. Agora a história inteira do ovo, ovo de quê? Bom, aí precisa esperar nascer. A totalidade da expressão da realidade, pergunta o Zé Roberto. Por definição, não. E a linguagem não foi feita para isso. A linguagem é uma parte do processo existencial total. É uma parte especificamente humana. Tá certo? Quer dizer, como parte, ela, por definição, não pode abranger o todo. Se você pudesse, vamos dizer, expressar a totalidade da realidade, tá certo? Não haveria diferença entre a sua expressão e a realidade. Você teria acabado de criar um outro universo que saiu da sua boca como num novo Fiat Lux. Há parcelas importantíssimas da realidade que são indizíveis. Mas é curioso. Elas são indizíveis, mas são totalmente incomunicáveis. Não. Certas situações, por exemplo, que você vê que você não conseguiria descrever, mas que se tem uma outra pessoa do seu lado, você troca um olhar para aquela pessoa e instantaneamente os dois compreenderam a mesma coisa. Agora expliquem para nós o que vocês compreenderam. Me levaria 3 anos. Não dá. E quando terminar de explicar, a situação já passou e já não é mais a mesma coisa. Está entendendo? Então, vamos dizer, isso aí não é uma deficiência da linguagem, é da sua própria natureza. A linguagem não foi feita para dizer tudo. Ela não existe para dizer tudo. E não precisa dizer tudo. Porque existe a comparticipação dos seres humanos vivos dentro do contexto real onde eles estão. Então, por que você precisa dizer tudo? Por exemplo, eu estou dando esta aula para você aqui, sem explicar onde eu estou, que bairro eu estou, etc. Mas vocês sabem que eu estou em algum lugar. Você não sabe que eu não sou uma figura extraplanetária que baixou aqui. Né? Então, por exemplo, agora, estou falando, vamos dizer, para uma rede que tem centenas, milhares de pessoas, né? Elas não se conhecem uma por uma, mas não estão, como é que se diz, diretamente ligadas umas às outras. Mas nós sentimos esse contexto, nós estamos presentes dentro dele. Né? Eu aqui, mesmo que eu tivesse, aqui tem algumas pessoas nessa sala, mas se eu não tivesse ninguém, e eu estivesse falando apenas por uma câmera, né? Ainda assim eu saberia que eu não estou falando para a câmera. Quer dizer, o número de elementos não ditos, não proferidos, inexpressos, e que são comparticipados conscientemente por vários seres humanos, é enorme. Quer dizer tudo, expressar toda a realidade, seria uma coisa autocontraditória. É uma noção autocontraditória. Falando em Wittgenstein, para encerrar aqui, eu vou contar a historinha sobre Wittgenstein. Já que vocês estão estudando o livro do Frank Raymond Lewis, que é alguém por quem eu tenho uma grande apreciação, ele e Wittgenstein eram colegas em Cambridge. Né? E o Wittgenstein era a própria arrogância encarnada, ele desprezava todo mundo. Né? Então estavam numa festa, e tinha um rapaz que ia cantar, e o Wittgenstein fez observações tão pejorativas sobre o rapaz, que o rapaz acabou cantando mal mesmo. Né? Daí quando terminou, o Wittgenstein virou para a primeira pessoa que estava do lado dele, que ele não conhecia ainda, que era o Lewis. E disse, esse rapaz é um idiota. Daí o Lewis disse, olha, mesmo que ele fosse um idiota, você não tem o direito de tratar, ninguém tem o direito de tratar uma pessoa como você o tratou. Como o Wittgenstein era o cara que estava acostumado a todo mundo lhe puxar o saco, seu doutor, pela primeira vez ele levou um puxão de orelha. Ele ficou admirado e disse para o Lewis, puxa, nós precisamos nos conhecer melhor. O Lewis virou para ele e falou, não vejo a menor necessidade disso. É um cara admirável. Então até a semana que vem, muito obrigado.